Glória a Deus. É tão bom estamos, juntos nesta manhã, nessa maratona. Alguém está sendo abençoado? Alguém está aprendendo alguma coisa? Glória a Deus, né? Esse é o propósito. Queremos aprender e queremos desfrutar da presença de Deus, compartilhar uns aos outros e crescermos, né? Então nós queremos já entrar na ministração dessa manhã, segunda parte desta manhã. Logo depois nós vamos estar tendo intervalo para o almoço. O almoço vai ser muito bom, né? Porque você vai estar bem com fome. O almoço vai ser muito bom, né? E vai ser uma bênção. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, seu aplicativo, seu iPad, seu iPod, seu iPad, todos os ais. Para o Evangelho de Mateus, no capítulo 7. O Senhor Jesus está nesse texto, nesse contexto aqui, com os seus discípulos e com uma grande multidão, ensinando num lugar separado, num lugar deserto, com montanhas e serras e um monte de gente, o que nós costumamos chamar Sermão da Monte, né? E Jesus está ensinando vários princípios de como nos relacionarmos com Deus e com as pessoas. Ele está trazendo a revelação do que é o reino de Deus. E no meio desses ensinos, ele começa a ensinar sobre os fundamentos na nossa vida. Ele faz uma aplicação, ou uma ilustração, melhor dizendo, usando dois homens construindo suas casas. E nós queremos pegar esse texto e fazer uma aplicação, não numa construção de uma casa material, física, mas aplicar os princípios ali para uma construção de uma casa, que é a nossa família, que é uma casa. Porque em muitos lugares a Bíblia também usa essa ilustração de casa para o lar, a família, o relacionamento familiar. Chamamos pela palavra de Deus também como casa. A palavra traduzida para casa, do grego, dá a entender isso, oikos, casa, que não é a casa de construção física em si, mas a casa que é o relacionamento familiar, chamado também casa. Por isso nós também somos chamados a casa de Deus. Não é uma construção física, mas somos uma casa, habitação, onde há pessoas, povos, juntos, relacionamentos. Então nós podemos tirar algumas pedras preciosas e desse texto ali, dessa parábola, os próprios princípios, e aplicar também como também para a nossa vida pessoal, individual. Também somos chamados casa. Outros lugares na Bíblia nos chamam, ou ilustra-nos com essa figura. Eu também sou casa de Deus, onde Deus habita pelo Espírito Santo dentro de mim. Eu sou casa de Deus. E a Bíblia fala que está sendo construída essa casa, está sendo edificada com pedras, com tijolos, com tantas coisas. Então, as mesmas verdades que o Senhor Jesus está revelando, ensinando a respeito, usando a ilustração de uma construção física, material, são as mesmas verdades para a edificação da nossa vida. Por isso que a Bíblia chama de edificação, está construindo um edifício, vem dessas mesmas raízes, como também da edificação da nossa casa, no nosso lar, na nossa família, nosso relacionamento. Então, estamos em construção, e graças a Deus por isso,
porque eu tive um privilégio pequeno de mexer um pouquinho com construção. Houve uma época, um período na nossa vida que o Senhor nos desafiou a aprender algumas coisas relacionadas à construção, não da construção em si, mas nós envolvemos na construção, porque foi a melhor maneira de aprender isso, mas era mais na área de lidar com recursos, de ser empreendedor, de ser investidor. Nós tivemos algumas oportunidades de mexer com isso, e foi muito desafiador, e crescemos bastante, ampliou o nosso entendimento, para a gente poder ajudar outros na igreja, no nosso rebanho, de como trabalhar com os recursos financeiros, né? Era uma época que a gente fazia muitos seminários financeiros, seminários sobre finanças, e nós nos sentimos desafiados, nós primeiro, ensinar. Então, teve um período de nós ensinamos e não trazíamos pessoas já gabaritadas, né, nessa área, que sabiam muito mais, claro, ensinar, mas a gente foi desafiado, nós, os pastores da casa, a ensinar nossas ovelhas em Cristo Jesus a lidar com finanças. E nesse processo, levou alguns anos, Deus nos desafiou, nós envolver-nos com algo desafiador, empreendedor, mexer. E a gente teve que entrar na área de construção civil e mexer com isso. E uma das coisas que eu aprendi, bem simples, que no processo da construção, durante a construção, pode até haver algumas mudanças, né, do projeto. Pode ter, eu tive situações, né, na nossa casa atual, que a gente estava acompanhando, que não estava no projeto, mas a gente viu, nossa, se a gente tirar essa parede e fizer para cá, e tirar essa viga aqui, fizer outra aqui, a gente encaixa isso aqui, aí conversa com o mestre de obra, conversa com o engenheiro, com o arquiteto, não, dá sim. Então, durante a edificação, a construção, ainda é possível mudar algo, ainda é possível consertar. Agora, quando está terminado, é mais complicado. Ainda mesmo assim consegue mexer em uma coisa ou outra, mas, por exemplo, você não consegue mais mudar onde passaria a viga, onde passaria a coluna, você não pode mais mudar isso. Isso pode ser mudado no projeto, e mesmo assim, durante a própria construção, pode ter outra ideia. Nossa, eu precisaria levantar um pé direito maior aqui. Eu lembro que nós encaixamos no nosso sobrado, e a gente conseguiu encaixar uma biblioteca, entendeu? Uma biblioteca pequenininha, onde ia ficar todos, mas não estava no projeto. Falei, mas se bater uma laje aqui, ajudar essa coluna, será que não dá? Não, dá. Aí a gente faz, entendeu? E eu me arrependo de não ter usado mais, deveria ter encaixado até um quarto lá dentro, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque estamos todos nós em construção ainda, aleluia. Todos nós estamos sendo construídos ainda, né? Estamos sendo edificados ainda, né? E a nossa casa, a família, também está, ninguém terminou, ninguém está acabado, 100% terminado. Alguém aqui assim, já pessoalmente, você está terminado, a obra está terminada, o projeto completo está feito. Alguém aqui assim, nós já vamos orar para você passar para o céu, porque não tem por que estar aqui mais, você já está com uma obra terminada, né? Mas alguém aqui que ainda não está terminado, está em construção ainda? Amém? Diga para alguém ao seu lado, eu estou com uma plaquinha no pescoço, não dá para ver, de olho nu, assim, não dá para ver, de olho nu. Diga para ele, estou com uma placa pendurado aqui, maior do que esse crachá, está escrito em obras. Aleluia. Então ainda há espaço para melhorar, né? Ainda pode mexer na construção, pode mexer. E a mesma coisa com a nossa casa, a minha casa, né? A nossa casa também pode ter feito um monte de coisa que a gente errou, mas graças a Deus que ainda estamos em construção. Alguma coisa ainda pode ser mudada, pode melhorar. Glória a Deus por isso. Isso não te dá um ânimo novo? Não te dá uma esperança?
Porque às vezes a gente sente gente que já desistiu, já fiz tanta coisa errada, já fizemos tudo errado, não tem mais saída. Ainda tem saída, aleluia. Está em edificação, ainda tem saída. Amém? Então, nós vamos ler esse texto aqui, Lucas 6, 24. Mateus, né? Mateus, eu falei Mateus ou Lucas? Mateus 7. É que eu estou com Mateus 7 aqui, mas no título aqui na Bíblia, está escrito os dois fundamentos, e embaixo está escrito Lucas 6, que é outro texto dizendo a mesma coisa. E eu estou lendo isso aqui. Mateus 7, 24 diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparada a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora para Lucas 6. Lucas 6, 46, 49, diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? 47, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Mateus e Lucas estão relatando o mesmo ensino, com algumas perspectivas um pouquinho diferentes, porque Deus permite a gente enxergar algumas coisas com uma perspectiva um pouquinho diferente, né? Se perguntar para cada um aqui, falar o que viu no irmão, na irmã que sentada ao seu lado, sempre vai ter uma perspectiva diferente, né? Isso não muda a pessoa. É que eu enxerguei algo que você não enxerga, é assim. Então, Lucas e Mateus, porque eu estou somando os dois textos, eles usam algumas palavrinhas um pouquinho diferentes um do outro, mas nos traz, juntando, uma visão maior, ampla, daquilo que Jesus está dizendo. Básico, os dois estão dizendo, Jesus usando essa ilustração de edificar uma casa. Ele diz que havia dois homens, um chama de prudente e tolo, ou nécio, ou insensato, e no outro texto nem descreve eles de prudente ou de outra coisa, só diz dois homens, né? Então nós somamos, Jesus está dizendo que existe uma sabedoria e existe uma tolice na edificação da nossa casa. Existe uma maneira que, se nós atentamos para aquilo, nós estaremos sendo sábios ou tolos, insensatos. Mas o que me chama a atenção disso é que os dois estão edificando suas casas. Todos nós estamos nesse processo de edificar as nossas casas. Todos nós. E nós não poderemos e nem temos esse luxo de ficar nos comparando com como outro está edificando e como eu estou edificando, se eu estou melhor do que o outro. Porque nós atentamos para algumas coisas
no exterior e que nós nos enganamos, porque o foco de Jesus nessa construção dessa casa não está no exterior, no que é visível e a beleza, a grandeza da obra em si. Somos propensos a avaliar a construção da casa pelo tamanho dela, pela qualidade dos materiais que estão sendo usados, pelo custo e tudo aquilo. Essa é a nossa inclinação humana. Mas Jesus está nos levando para outra perspectiva. E dentro dessa perspectiva que está a sabedoria ou a tolice. E ele diz que o sábio está, o prudente, ele na construção da sua casa, edifica os alicerces sobre rocha, fundamento firme. Lucas diz que ele cava profunda vala, até chegar a bater na rocha, bate estaca, até bater na rocha, e ali ele coloca os alicerces desta construção sobre esta rocha. E outro homem, que é chamado insensato, tolo, imprudente, ele não se preocupa com os fundamentos dessa casa. Ele se preocupa com as outras coisas dessa casa. E que normalmente a gente faz, né? A gente se preocupa tanto com o que está aparecendo, se vai ser uma casa legal, boa, grande, vai ter um monte de quartos, tem mármore, tem pedra, tem não sei o quê, e nós não nos preocupamos, nós não nos atentamos com como está sendo edificado os seus fundamentos dessa casa. Aplicando para a nossa casa, eu e a minha casa, Deus está nos dizendo que o mais importante são os fundamentos sobre os quais nossa casa, eu e minha casa, está sendo edificada. E não tanto o tamanho, as conquistas, as realizações, se meus filhos todos se formaram, 5 filhos todos são médicos especializados em alguma área. Entendeu? Nossa, que família bem sucedida, que os filhos todos são médicos. Essa é a tolice. Jesus chama isso de tolice. Se o foco for isso, o que faz a nossa casa ser bem sucedida e bem estruturada, que a pastora falou hoje de manhã sobre as estruturas familiares, são os alicerces, os fundamentos. Os fundamentos, os alicerces. Isso aonde está toda a atenção do reino de Deus. Deus quer nos levar a rever. Então, o meu propósito, compartilhar isso nesta manhã, é provocar em mim, provocar em você, a necessidade de revermos os fundamentos da nossa casa. Sobre o que estamos construindo. E alguns nós vamos perceber que os fundamentos não são legais. Os nossos fundamentos não são bons. Achávamos que nós estávamos bombando. E nós vamos descobrir, perceber e ser humilde o suficiente a reconhecer que edificamos sobre alguns fundamentos errados. E nós nos humilhamos e buscamos consertar os fundamentos. Por isso que eu contei no início que ainda na edificação, na construção, ainda dá para mexer em algumas coisas. E mesmo depois de acabado, ainda dá para mexer, só que dá mais trabalho. Às vezes eu tenho que demolir tudo para poder fazer de novo. E se eu precisar demolir tudo, porque já foi num nível muito avançado a casa, e nós vamos ter que demolir para refazer, para consertar, né? Mesmo se for essa a conclusão final, vale a pena. Primeiro, porque Deus vai te dar graça para isso, aleluia. Porque Ele é o mais interessado em ver nossas casas bem-sucedidas. Agora, Jesus nos diz o que é ser uma casa bem construída. Lucas fala isso, que foi bem edificada. O que é o sucesso
Todos nós desejamos isso, que a nossa casa, eu e a minha casa, seja abençoado, bem-sucedido, feliz, equilibrado, realizar o propósito de Deus. Mas o que é ser isso? Como que eu meço isso? E Jesus nos traz isso nesse ensino, como que a gente sabe que nossa casa está sendo bem construída. E ele diz algo bem simples, que Deus permite todo mundo passar, que são os conflitos, são os problemas, são as lutas, são as situações adversas que toda casa, toda família passa. Nós não somos isentos. Eu posso estar construindo uma baita casa, mas não somos isentos de enfrentar o vendaval, porque minha casa é grande. Se o vento veio um furacão, vai passar na outra esquina, porque a minha casa é melhor, então não vai bater ali, vai. Eu estou acompanhando, não sei se vocês, mas eu gosto de acompanhar as notícias internacionais, ver o que está acontecendo no mundo, ver como que as profecias estão se cumprindo. Eu acompanho direto. E essa semana eu estava acompanhando, já faz uma semana, furacão Harvey, lá nos Estados Unidos, na costa leste de Texas, e subiu agora para Louisiana, e já estão vendo já outro furacão se formando no mar. Chama furacão Irma. Já está se formando. E vai chegar nos Estados Unidos igual o Harvey. Categoria 3 ou 4. Também vai causar um monte. Então, eles nem sabem ainda onde que vai aterrissar. Estão já acompanhando. E tem uma terceira sendo formada. Meu Deus, esse povo vai, entendeu? Não vai sair de uma, vai entrar no outro. E eu acompanhando aquele, o que causou de estrago nas casas, nos prédios, mas não só fisicamente, emocionalmente, financeiramente, tudo que está causando, porque veio ventos fortes. Só que nessa de furacão, veio com vento forte, tornados, mas também com chuvas fortes, e veio com enchentes, tudo alargou, tudo numa só vez. Aqui Jesus está dizendo que pode vir tudo numa só vez, e de vez em quando vem só um, de vez em quando só vem vento forte. Uma época atrás, aqui na região, nós sofremos com isso, alguns anos atrás, com desmoronamento, e com estrago que causou, casas que foram destruídas, vidas que foram ceifadas. E tanto sobre o pobre, sem recursos, como quem tinha uma baita de recursos e tinha uma casa boa, também foi. Então, não é ter uma casa boa, não nos isenta dessas lutas. Diga para o professor ao seu lado, as mesmas lutas que eu passo, você também. Aleluia. Isso não é bom saber que não é só você que passa a luta? Não é só você. Tem gente que acha que pastor não passa a luta. Conhece tanto que não passa a luta, mas no conhecimento não nos isenta de passar a luta. Você vai passar, sim, Senhor. E eu passo, já passei, e eu estou passando de novo. Porque os furacões, os tornados, eles não dizem, já soprou aqui o árvore, não vem mais nenhum. Vem a Irma e vem a outra. Eu li num texto, um homem de Deus diz assim, a vida é assim, ou você está entrando no problema, ou você acabou de sair de uma para entrar na outra. Não tem ninguém que não tem. Ou você está entrando, ou você acabou de sair e vai entrar numa outra. Ou vai ser na saúde, ou vai ser nas finanças, ou vai ser no casamento, ou vai ser com filho, ou vai ser com profissão, ou vai ser na igreja. A gente sai de uma, a gente entra na outra. Entendeu? É só lá no céu que não tem. E é por isso que a gente tem essa esperança, Maranata, vem Jesus. Mas não por causa dos problemas, entendeu?
Tem gente que quer que Jesus venha logo porque não aguenta tanto problema. Se fosse isso, né, Deus vai esperar mais ainda. Porque não é por causa dos problemas. Mas a Bíblia diz que lá não haverá mais choro, não haverá mais morte, não está livre daqui. Mas ele não está voltando por causa disso. Ele está voltando por nossa causa, porque Ele nos ama e quer estar conosco para todo sempre. É por isso que Ele está voltando. Não porque estamos tendo problema, porque não vamos ter. Só que o que eu aprendi com esse texto, primeira coisa, que o que nós chamamos de problema, na realidade não é o nosso verdadeiro problema. E a gente se consome com isso, como se isso fosse o nosso problema. Pastor, estamos passando muitos problemas, estamos passando muita luta, estamos passando muita dificuldade no casamento, muita dificuldade na família. Sim, mas o verdadeiro problema não são estes problemas. O seu problema não é o que você acha ser o seu problema. O seu problema é o seu fundamento. O problema maior, o verdadeiro problema, são os nossos fundamentos. Sobre o que estamos construindo? Esse é o problema. Porque dependendo do fundamento, vai ruir o que eu estou construindo ou vai permanecer. Então o problema não é o vento. O problema não é a chuva. O problema não é o furacão. O problema não é o tornado. O problema não é o Harvey. O problema não é a Katrina, que passou por aquela mesma região. E agora, depois de 12 anos, está vindo algo pior do que a Katrina. O problema não é, mas por que está vindo o furacão? Não, o problema não é isso. O problema é como que nós estamos edificados. Como que estamos construindo. Sobre quais fundamentos. Começa a nível pessoal, que a pastora falou primeiramente sobre isso nesta manhã. Como que está sendo edificado aqui esta casa? Sobre o que está sendo edificado? Sobre o que está sendo edificado nosso lar, nosso casamento? Sobre o que está sendo edificado nossa família? Este é o problema. E quando a gente identificar o problema, nós vamos tratar da melhor forma, com a graça de Deus. E Jesus nos garante que nós vamos permanecer inabalados, não importa o tipo de adversidade que vier, mas que vem, entendeu? Vem. E aí a gente olha, às vezes, para alguns pastores, famílias pastorais, a gente vê alguns desajustes na família deles, e alguns problemas sérios, e a gente desacredita o ministério deles, porque não resolveu. Porque que a filha agora está em drogas? Então, esse pastor não serve. Mas a gente não trata assim no natural. É porque o meu chefão, o dono da empresa, a casa dele foi no enchente, ruim, então ele não serve mais para ser dono da empresa. É assim que a gente faz? Mas aí o pastor lá, a filha dele foi para a droga, ele não serve mais para ser pastor. Não. É porque no meu casamento tivemos conflito quando nasceu o nosso terceiro ou quarto filho, que aí gerou um conflito. Então não serve mais para a gente ser casal. A gente usa medidas erradas. Isso já mostra o tipo de fundamento que nós temos. Isso já mostra. Isso não nos desacredita. Isso não nos diminui. Porque todos nós vamos ter. Se você não está tendo, graças a Deus, você não está tendo. Mas você vai ter logo. É só viver um pouco mais que você vai ter. Jesus diz que neste mundo tereis, para alguns, uma casta especial, né?
a casta dos pastores não vão ter aflição, né? É só quem não é pastor vai ter aflição. Não, Jesus não diz isso. Estamos todo mundo aqui, senão é só transferir todo mundo lá para o céu, entendeu? É só lá que não tem, aqui tem. Então, quando a gente começou a entender essas coisas, a gente começou a ser mais misericordioso um com os outros. A Bíblia diz que se você vê teu irmão caído, você que é mais espiritual, ajuda ele, levanta ele, mas sabendo que você não é isento, que você também pode passar por a mesma situação. Entendeu? Mas quando a gente acha que tem um grupo que não pode passar por isso, eu não posso passar por isso, você não pode passar por isso, aí quando passa, a gente deve estar em pecado. Entendeu? Por isso que passou por um problema. Isso tudo mostra os nossos próprios fundamentos. Tudo errado. Nossos fundamentos. Então, tudo baseado, como eu falei ontem à noite, na velha aliança. O que está regendo nossos fundamentos é a performance, cumprir. Então, se o cara cumpriu direitinho, a casa dele tem que ser uma bênção. Eles não podem ter problema na casa dele, porque cumpriu tudo direitinho. E se está com algum problema na casa dele, é porque não cumpriu. Entendeu? É porque não cumpriu. Isso não é verdade. É porque furacão vem sim. Agora vamos ver quando passar o furacão, quando abaixar a enchente, quando o lodo tudo for tirado, nós vamos ver o que ficou. Aí nós vamos ver se edificou bem ou não. Mas não no meio de todo esse redemoinho e tanta coisa, a gente já... Como assim? Porque estamos olhando para as coisas para determinar. E Jesus está nos dizendo, não são esses os verdadeiros problemas. O seu verdadeiro problema, o meu verdadeiro problema, são os nossos fundamentos. Sobre o que estamos edificando. Sobre o que? Então, o propósito dessa ministração nesta manhã é levar-nos a começar a parar e pensar e buscar na palavra e buscar na ajuda do Espírito Santo nos mostrar quais são os fundamentos, sobre quais fundamentos eu estou edificando a minha casa, estamos edificando a nossa casa, sobre quais fundamentos, quais são os fundamentos? Porque Jesus está dizendo aqui que existem dois tipos de fundamentos. Existe um fundamento que é sobre rocha. E isso tem que cavar profunda a vala, tem que abrir vala, tem que penetrar ali, bater estaca e chegar ali na rocha. E tem outro fundamento que não tem nada disso. É só sobre a terra, superfície, é só sobre a areia e pronto. E pode a casa parecer melhor. Pode ser que até num primeiro vento forte, ainda a casa está em pé. E pode ser que eu esteja passando por um vento forte, esteja passando por uma Katrina, e você ainda não está passando Katrina, está passando uma brisa forte. E a minha está demolindo, e a sua casa, aí você acha que, está vendo a vida do pastor lá? Está tudo mal edificado. Espera quando vem o Aves, vamos ver se a sua vai permanecer ou não. Entendeu? Então, nós não podemos ficar julgando, mas nós fomos edificados assim, ficar julgando. É aí que está o problema. E a Bíblia diz que se eu ficar julgando, eu vou ser julgado. Então nós construímos nossa vida à base de julgar as pessoas. Julgar as pessoas. Então o marido julga a esposa julga o marido, nós criamos nossos filhos à base de julgar. Você não fez isso, você não presta. Você fez aquilo, você presta. Nós não fizemos aquilo, está vendo lá os seus primos, todos são estudiosos, são todos inteligentes, você é burro, porque tirou 4 na nota. Então nós julgamos,
pela performance. É isso que estamos edificando. Pode parecer que não tem problema nenhum. Aí fez isso aí, meu filho. Ela cresceu, casou-se, está com a sua família e vem algumas lutas, mas daqui a pouco rui tudo. Mas é porque o fundamento sobre o qual foi edificado está errado. Vocês estão me entendendo? Quem que está me entendendo? Quem precisa que eu explique um pouco melhor? Porque está um pouco fora ainda. Pastor, não estou te entendendo. Explique um pouco melhor onde você quer chegar. Então, estou dando um exemplo de fundamento. Às vezes nós estamos edificando sobre personalidade. E é bem oculto isso. Então eu estou edificando minha casa sobre a minha personalidade. Entendeu? A minha personalidade. O que eu sei fazer, quem eu sou, como as pessoas me veem. Então, você não pode fazer assim, porque senão eles vão... E isso muito acontece, especialmente quando nós somos figuras públicas, no meu caso. Sem perceber, a gente se preocupa com a nossa imagem, a nossa personalidade, e vamos edificando nossa casa em cima dessa imagem, dessa personalidade, achando que é isso que vai edificar a nossa casa. Só que pode ser que os primeiros 10 anos, 15 anos, não vem um Harvey, entendeu? Não vem um Harvey, vem um outro furacãozinho, algumas coisas, saiu o telhado, algumas coisas, mas está ótimo. E eu acho que está bem edificada a casa. Mas deixa chegar, Harvey. Ai, Deus vai enviar aquele Harveyzinho. Diga para a pessoa ao seu lado, seu Harveyzinho está vindo. Aleluia. Oh, Jesus. Mas por que Deus manda essas coisas? Porque Ele quer me mostrar que eu estou edificando sobre personalidade. Para que eu perceba, para que eu reconheça que eu passei todo esse tempo edificando minha casa. A base era a nossa personalidade. A minha personalidade, a personalidade da esposa, a personalidade dos filhos. Era essa a base da nossa casa. E essa base não sustenta a casa. Ela é areia. Jesus nos diz quais deveriam ser as bases. Ele diz, o homem prudente é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática na sua vida. Ele não está baseado no que pensa, no que acha, na sua personalidade. Tem gente construindo sobre a sua capacidade natural, humana. Então, eu tenho capacidade de gerar recursos, de dar escola, de dar não sei o quê, de dar não sei o quê. Então a minha casa é melhor. Não, Senhor. Está baseado na capacidade. Deus vai te permitir ter um filhinho, uma filhinha que não tem nada de capacidade que você tem. E vai ficar espinho na carne a vida toda. E aí a gente acha, então é a ovelha negra da família. É a desgraça da família. Não, não é. Deus está querendo te dizer que você está construindo sobre fundamento errado. Ninguém é desgraça, ninguém é ovelha negra. Meus filhos são herança do Senhor. Aleluia. Mas nós fomos criados com outros pensamentos. Então a gente já acha que, entendeu? Aí eu vou no outro lado que não tinha capacidade nenhuma, sendo bênção. Porque não é na nossa capacidade, é na graça dele. A graça de Deus me leva além das minhas habilidades. Só que nós construímos sobre as nossas habilidades e não sobre a graça de Deus. Estamos edificando sobre o fundamento errado. A gente edifica casamento sobre um fundamento de felicidade. O fundamento é errado. Entendeu? Quando eu me casar, aí eu vou ser feliz. Entendeu? Aquele homem vai me fazer feliz. Ele prometeu que vai me fazer feliz. Só que depois de 10 anos,
eu estou descobrindo que ele não consegue me fazer feliz. E eu não estou mais acreditando nele. E a pior ainda, ele só está me fazendo triste. Porque não é ninguém que vai te fazer feliz. Se a tua felicidade não vem do Senhor, você está lascado. Nenhum ser humano vai te fazer feliz. Porque somos todos nós em obra. Você já viu uma obra que não está acabada ainda a te fazer feliz? Não existe. Aleluia. Não existe. Entendeu? Deixa eu começar a fazer obra na rua que entra na sua casa. Tudo detonado, tudo tirado, tudo triturado, máquina. Isso te faz feliz. É porque prometeram que vão fazer um tapete aqui. Mas está em obra ainda, não consegue fazer feliz. Diga para o seu cônjuge que está ao seu lado ainda, graças a Deus eu estou em obras. Amém? Só que nossos filhos também estão em obras. E a gente acha que eles deveriam ser perfeitos já. Entendeu? Eles já devem ser obra acabada. Eu ainda não, mas o meu filho sim. Já dei tanto que ele já deveria estar fazendo isso, tudo certinho. Mas eu ainda tenho coisa. Olha como que estamos relacionando. Tudo um fundamento errado. Os fundamentos têm que ser fundamento de amor incondicional. Fundamento da graça de Deus. Fundamento da fé, acreditar naquele que prometeu e ele é fiel para cumprir. E construir nossa casa, edificar nossa casa sobre estes fundamentos. Mas estamos construindo sobre personalidade, estamos construindo sobre habilidade humana natural, estamos construindo sobre a nossa própria inteligência. Entendeu? Eu sei fazer isso, deixa que eu faço e que resolvo. Estamos construindo sobre nossos talentos naturais. Estamos construindo sobre nossa história familiar. Que na minha casa sempre fui assim. A Oma sempre mandou. Então todo mundo tem que ir na casa da Oma. Isso é maravilhoso, é gostoso. Mas não se edifica sobre isso. E graças a Deus, o Espírito Santo pode nos ajudar a identificar quais são os fundamentos errados que estão lá e que nós podemos mexer. E o Espírito Santo nos ajuda a mexer nesses fundamentos. Eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Ele está nos ajudando. E algumas coisas a gente tem que até demolir para poder construir bem. Sobre quais fundamentos a sua casa está sendo construída, está sendo estabelecida. Alguns nós construímos sobre barganha, ou eu vou colocar de outra forma, chantagem emocional. Alguns dos alicerces das nossas casas, do nosso relacionamento, da nossa família, do nosso casamento. Entendeu? O que eu ganho se eu fizer isso para você? Então, como eu descobri o que te faz ficar um pouquinho alegrinho, entendeu? Eu uso aquilo para manipular, para conquistar aquilo que eu quero. E parece que está dando certo. Deu certo 10 anos. Mas deixa o Harveyzinho chegar. É porque o Harvey não chegou. Entendeu? Passou Katrina. Katrina deu, segundo os americanos, né? O enchente, a inundação, a chuva, chegou a um pouco menos de 1 metro de altura. Mas destruiu um monte de coisa. A Harvey chegou quase 2 metros. Transbordou os reservatórios que eles construíram em Texas por causa de enchentes anteriores, furacões anteriores de 70 anos atrás. Eles abriram bolsões, né, reservatórios enormes para coletar toda a água, para aliviar a cidade de alagamento. 2 grandes, nesse Harvey, de 5 dias de chuva, transbordaram. Coisas de
metros, 10 metros, 12 metros de profundidade, enormes, para recolher toda, transbordaram, os rios transbordaram, os reservatórios transbordaram. Eles tiveram que liberar a água para não destruir os próprios reservatórios, porque ele ia romper as barreiras. Eles tiveram que liberar a água de volta, para inundar de volta as casas. Então, onde não estava inundando, inundou tudo de novo. Eles nunca tinham visto isso. Entendeu? Então, não contamos, porque eu não passei por isso, eu nunca vou passar. Vai chegar, vizinho. Entendeu? Você nunca passou com problema de filha envolvido em prostituição, em droga, em vício? Levante a mão, dê graça a Deus e espere que não passe mesmo, mas não julgue quem está passando, porque pode ser que você passe por algo pior. Pode ser que para você, a sua filha, não se envolve isso, mas daqui a pouco entra um camarada mau caráter, bandido na sua casa, e vem com 3, 4, e eles estupram tua filha. E você tem que lidar com esse conflito dentro dela o resto da vida. Mas aí eu quero que todo mundo seja misericordioso comigo. Mas eu não fui com os outros quando eles passaram deles. Nossa casa, a gente ficou apontando o dedo. Nossa, eles passam, olha, a filha está perdida. A gente julga. E nós ensinamos nossos filhos a agir da mesma forma. Qual é o fundamento? Estamos edificando a casa. Nós somos melhor do que os outros. E a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz, considera os outros sempre melhor do que você. Amém? A Bíblia diz isso. Jesus diz, ouve as minhas palavras e as... Jesus diz isso, considera os outros melhor. Como que eu pratico isso? Aí que está o problema. O que estamos praticando? E eu vou descobrir que eu não sei praticar. Que eu não consigo praticar isso. E aí eu vou para o Espírito Santo para ele me ajudar. E nesse processo de me ajudar, ele vai mostrar que um dos problemas, porque talvez eu não consigo praticar isso, é que há um orgulho oculto dentro de mim. Então, existe um fundamento de orgulho, que eu me orgulho de mim mesmo. E enquanto esse fundamento de orgulho não é removido, eu não vou conseguir praticar. Enquanto coisas não estão acontecendo como Harvey, destruindo minha casa, eu ainda continuo sobre o fundamento de orgulho. Mas quando vem e remove tudo, vai com meu orgulho no pó. Aí eu vou aprender a me humilhar. Mas Jesus diz, sede humildes, aprender comigo. Eu já li esse texto, eu já declarei, mas eu não consigo praticar a humildade. Porque ainda tem orgulho. Nós vamos descobrir que nós temos construindo sobre justiça própria. Entendeu? Nosso braço resolver. Mas a Bíblia diz, maldito o homem que confia no seu próprio braço. E que ninguém é justo diante de Deus por si mesmo. Justiça própria. Eu resolvo, eu faço, eu mereço, eu sou digno, eu sei resolver. É justiça própria. E nós vamos descobrir que a nossa justiça é trapo de imundícia diante de Deus. E que se eu não sou justo por Ele me tornar justo, eu nunca serei justo em nada. Mas a Bíblia diz que Ele me torna justo, aleluia. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si, Deus fez Jesus ser pecado no meu lugar, para que eu me tornasse a justiça de Deus. E pela fé foi creditado justiça a Abraão, e será assim para todos que creem. Então eu recebo a justiça de Deus, e não algo que eu mesmo fiz. A justiça podemos traduzir como aceitação. Então Deus me aceita através de Cristo Jesus, sem que eu
tenho que fazer algo para merecer. E aí eu vou descobrir que Deus aceita a minha esposa em Cristo Jesus, do jeito que ela é, cheia de problemas, cheia de problema de família, cheia de problema da história dela, mas ela é aceita diante de Deus, e não sou eu que vou mudar ela, é a graça de Deus que vai mudar ela, mas ela já é aceita, e eu começo a aceitar ela, e vice-versa, e assim com os nossos filhos, ensinamos nossa casa a isso, e onde nós erramos, porque nós não construímos sobre a justiça de Deus, nós construímos sobre a justiça humana. A justiça humana. Você merece, você não merece, você merece. A gente fala assim, você merece. Você merece um melhor salário lá, o chefe fala, está roubando você. Então a gente fica indignado, injusto, esse é injusto. Então a gente constrói sobre justiça humana. A gente não consegue construir sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus diz, mesmo que o seu chefe não reconhece, mesmo que seu pai nunca reconheceu, eu te aceito. Você tem posição correta diante de mim, e eu te sustento, e eu sou a sua provisão. A gente não edifica a nossa casa sobre essa verdade. Daqui a pouco vem um árvorezinho e cria um problema sério. E aí estamos perdidos. E sabe o que eu percebo? As pessoas desistem de Deus. Acho que o problema é Deus está sendo injusto comigo. Deus não me ajudou. Deus não fez. Então eu desisto de Deus, desisto do evangelho, desisto da igreja, desisto do casamento, desisto da família. Nós desistimos. Porque o fundamento está errado. Nós não temos fundamento de perseverança. O fundamento está errado. Não temos um fundamento de tudo tem que ser rapidinho do jeito que eu quero. Construir sobre a areia não tem perseverança nenhuma. Agora, cavar profunda vala até bater estaca na rocha, leva um tempo. Um exercício de perseverança. Um exercício de fé. Vou bato estaca 10 metros, 15 metros, o negócio não chega. Eu queria já abrir um negocinho aí, já levantar a parede, pronto. O Harvey está vindo. O Harvey está vindo. Nós não somos isentos. Porque o problema não são estes ventos, furacões, terremotos. Nós intitulamos problema. Estou com um problema no meu casamento, porque está tendo traição. O problema não é a traição. Eu não estou menosprezando, diminuindo práticas pecaminosas, mas o problema não é isso. Há algo muito mais profundo. Por que o meu cônjuge chega ao ponto de me trair? O problema não é a traição. O problema não é aquela moça lá no escritório. Vou tirar essa coisa, vou bater nela. Pode fazer. Não vai resolver. Ele vai trair com outra pessoa. E quando parece que está tudo resolvido, teu filho chega à idade, está casado, está traindo a mulher também. É porque o fundamento está errado. O fundamento está errado. Se nós queremos ser uma casa que reflete o caráter de Jesus, nós temos que voltar para os nossos fundamentos. E nesta manhã, o meu propósito nesta manhã é desafiar-nos a revermos nossos fundamentos. O que está por baixo? Por que isso está acontecendo? O que aparece não é o problema, mas nos ajuda a ter uma noçãozinha do que pode estar por trás. Vocês estão me entendendo? A fruta, os frutos na árvore, não são em si o problema.
Estava conversando com um agrônomo esses dias, fomos visitar em Maringá, ele estava explicando para nós. Quando uma árvore está produzindo fruto, tudo bichado, tudo errado, tudo, né? O problema não é a fruta. E as pessoas tentam até tratar as folhas, o problema não está na folha, o problema está nas raízes. Tem que injetar algo que não tem, ou mexer com as raízes, porque é de lá que vem tudo. E às vezes a gente olha para os frutos, está horrível mesmo, né? Da nossa casa tem tanto problema, tanta coisa, a gente chama de problema, mas eles estão nos indicando que existe um problema maior que está nas raízes. Romanos, o apóstolo Paulo diz isso. Ele diz, não é a planta que sustenta as raízes. Ao contrário, são as raízes que sustentam toda a planta. E ele diz, se a raiz for boa, toda a planta será boa e os seus frutos serão bons. Mas se a raiz for má, também vai ser mal. Nossa maior dificuldade, que a gente não para averiguar as raízes, os alicerces, os fundamentos. Nós tentamos resolver cortando ramo, cortando fruta, sacudimos a árvore, tiramos todas essas frutas embichadas, próxima colheita vai sair tudo melhor. E não, porque a raiz não foi tratada. Então é necessário que venha os conflitos, é necessário que venham as lutas, são necessários. Elas revelam duas coisas. Elas revelam as raízes, os fundamentos, que pode não estar bem. Mas também elas revelam que ainda estamos em obras e que precisamos da graça de Deus e que pode mudar. Elas não vêm para nos desanimar. Então eu quero dizer para alguém aqui nesta manhã, não desista, não desanime, não entregue para os bets, não jogue a toalha, porque não aguento mais tanta coisa que está acontecendo. Ao contrário, vai para o Senhor, vai para o Espírito Santo, busque ajuda, mas vai para os fundamentos. Às vezes a gente busca ajuda, eu vou lá atrás da pastora para orar comigo, precisar de uma oração braba, uma oração sacode, como é que é? Agita antes de usar. Agita antes de usar. Então precisamos de uma oração brava para poder mudar. E a oração brava não muda. Então eu vou para outra, mas não é a oração brava, é as raízes da árvore. Entendeu? São os fundamentos. Mas a boa notícia é, todos nós temos um problema nas raízes. Não é só você, eu também. Todos nós. E a graça de Deus está disponível a todos nós, para a gente abrir lá os fundamentos e deixar o Espírito Santo nos ajudar a consertar. Dá um trabalho, mas não é difícil, é só trabalhoso, dá trabalho, mas vale a pena, porque depois, quando vem um árvorezinho, Jesus nos garante, a casa não vai ruir, pode destelhar, pode cair vidro, pode, por causa da força do vento, mas a casa não vai ruir. Pode vir outra árvore mais forte, depois de 2, 3 anos, nós não somos isentos. E vai remover outro telhado de novo, mas a casa não vai ruir. Qual é a minha garantia que esta casa não vai ruir? Os fundamentos. É isso que Jesus está dizendo. Nossa garantia está
nos nossos alicerces, nossos fundamentos. Sobre o que estamos edificando? Nossos pais nos edificaram sobre fundamento, tudo errado. Um monte de coisa errada. Primeiro, eles nem conheciam a Deus, na maioria dos nossos pais, na maioria de nós. Segundo, eram tudo cheio de religião, dizia que conhecia a Deus, mas era tudo errado. E nós fomos... Só que a gente não mudou nada ainda dos fundamentos que estão regendo nossa casa. E a gente continua. Qual o resultado que a gente vai ter? Estamos vencendo, glória a Deus. Estamos vencendo a Katrina. Mas se Harvey chegar, ainda há tempo para mudar alguma coisa nos seus fundamentos. De sentar, rever, de orar, de buscar, de ir para a palavra. Será que eu estou bem edificado sobre fé? Será que eu estou bem edificado sobre a graça de Deus? Será que eu estou bem edificado sobre minha paternidade com Deus? Será que eu estou bem edificado sobre a minha verdadeira identidade em Cristo Jesus? Será que eu estou bem edificado sobre como que lida com o pecado? É uma das coisas que a gente tem maior problema. A maioria dos nossos conflitos é porque nós não sabemos lidar com o pecado como Deus lida. É a maior parte dos nossos conflitos com pessoas, conosco mesmo. A gente não sabe como que lida com o pecado. Quando, dependendo do pecado, nós agimos como a velha aliança. Tem que tacar pedra. Entendeu? Porque adulterou. Então a melhor forma de lidar com a você tem que reconhecer, tem que conversar. Você vai ser disciplinado, tacar pedra. Mas Jesus diz, quem não pecou em nada, não é só em adultério, em nada, nenhuma vez, nem contou nenhuma mentirinha, que seja a primeira a atacar, Jesus está dizendo, todo mundo está mesmo barro. Todo mundo vai ter que ser tacado com pedra. Mas como que Jesus lidou? Jesus diz, eu poderia ser a única pessoa de tacar pedra, te matar, te destruir, porque seu pecado é muito grave. Jesus diz, mas eu não te condeno. Não é a base de condenação. Eu amo a sua vida. Eu te perdoo. Vá e você não vai pecar mais. Nós não lidamos com o pecado assim, de levar as pessoas a não pecar mais. Nós levamos as pessoas debaixo de condenação, de acusação e prisão. Entendeu? Eu fiz isso algumas vezes com os meus filhos. Achava que eles não podiam pecar, nunca. Aí fez algo errado. Primeira coisa, vem a pedra, em nome de uma vara. É a primeira coisa. Vai sofrer pelo que fez. O que estamos ensinando eles? É assim que Deus faz. Primeira coisa, você vai sofrer. Então, quando alguém está passando por um sofrimento, a primeira coisa que a gente pergunta, tem um pecado. Não é? Porque esse é o entendimento que a gente tem. E não tem sido fácil corrigir isso. Porque eu tenho que reconhecer primeiro que eu edifiquei errado. Aí, qual é o conserto? Se humilhar, pedir perdão e vamos remover aquele alicerce e colocar outro. E aí, primeira reação, então agora eu posso pecar à vontade. Que não vai ter, não vai ter a faca. Então posso, esse é o risco que a gente corre. Você pode pecar à vontade. Só que para cada pecado, posso não te acusar, não te bater, mas você vai ter consequência da mesma forma. Você pode escolher. Até se descobrir que em Deus você pode vencer o pecado e o pecado não terá mais domínio sobre ti. Só que a gente não edifica assim. A gente edifica condenação primeiro. Enquanto ele não se arrependeu, não sofreu, não sentiu na pele, está fechado a porta do quarto, não dormimos mais juntos. Até ele ver como que é bom passar por um... Entendeu? Ele fica chegando perto, não toque em mim. Ele vai ter que sentir na pele o que ele fez comigo.
Daqui a 2 anos, você que vai sentir na pele. Porque vai ter uma mocinha lá que não acusa ele, que não condena ele, que abre tudo, pode tocar. Uhum. Mas nós edificamos assim desde casamento. Qualquer coisinha, não toca em mim, você vai ter que, entendeu? E aí estamos edificando sobre o fundamento errado. Aí quando vem a soviética, né? Não é mais Harvey, vem aquela soviética. Ela é o problema. Eu vou acabar com a raça dela. Ela não é o problema. Ela é apenas soviética. O problema é o fundamento que vocês construíram nessa casa. De não toca em mim, porque você não fez o que eu queria. Vocês estão me entendendo? Podemos terminar aqui? Quem que está com fome? Eu estou. Vamos colocar-nos em pé. À noite continuamos. Diga para a pessoa ao seu lado. Sobre quais fundamentos você está edificando? Os teus fundamentos são a garantia do sucesso ou do insucesso? Os nossos fundamentos. É isso que Jesus está dizendo. Os fundamentos, as raízes, elas que garantem se vamos ser bem-sucedidos ou se nós vamos ser fracassados. Só que o que eu quero, sinto essa impulsão do Espírito Santo dizer para alguém aqui nesta manhã: não está tudo terminado ainda. Pode ir, pastor, o meu não caiu só telhado, já caiu as paredes, já caiu não sei o quê, mas não está terminado ainda. Lá em Texas, daqui a semanas, eles vão começar a reconstruir tudo de novo. E eles têm esperança. Não acabou ainda. A Harvey fez isso. Vem outra, mas nós sempre vamos levantar de novo. É o que eles dizem. Cidades que foram atingidas por terrorismo terrível, como houve recente, Barcelona, a cidade toda se reuniu nas ruas dizendo: nós não temos medo. Eles querem nos amedrontar, mas não vamos continuar a vida. Aí nós na igreja, quando acontece, nós penduramos chuteira. Entendeu? Eu quero dizer para você ainda há esperança. Você está em construção. Pode ainda mudar. Deus é poderoso. O Espírito Santo está em você. Ele é o teu ajudador. O que homem nenhum pode te ajudar, Ele pode te ajudar. Nós podemos rever os nossos fundamentos com a ajuda dEle. E pode parecer, isso vai ser complicado. Não é complicado. Só vai ser um pouco trabalhoso. Mas o Espírito Santo dá graça. E nós podemos refazer nossos fundamentos. E ter uma casa melhor construída. Que nunca, jamais se ruirá. Esse é o alvo de Deus para mim e para você. Ele disse: estamos edificando nossas casas. Qual é o propósito de Deus? A minha casa não vai ruir, porque ela vai ser fundamentada sobre rocha, sobre Cristo Jesus, sobre as suas palavras. Vai me custar trabalho de desfazer, fazer de novo, de me humilhar, de me quebrantar, de tratar com orgulho, de tratar com prepotência, de tratar com minha personalidade.
Mas aquele que começou a boa obra, ele ainda é poderoso para levá-lo a fim. A esperança para a sua casa, aleluia. E se a tua casa não passou por nada tão drástico, trágico, dê graças a Deus. Não julgue os outros, mas fique sabendo que ainda vem um Harvey, que vai revelar como que está a sua. E ela pode aí sofrer danos. E como você foi misericordioso com os outros, outros vão ser misericordiosos com você. E como Deus ajudou outros, às vezes até através de você mesmo, Deus vai te ajudar também através de outros. Porque Ele não quer nos ver destruídos, ruídos. Ele quer nos ver mais que vencedores. Mas só vencemos porque passamos pelas lutas. Em Apocalipse ele diz isso. Quem são estes que venceram, que vieram de vestes brancas? Eles são estes que passaram pela tribulação. Não há como ser vencedor sem passar pela tribulação. Não há como ser vencedor sem passar pela aflição, sem passar pelo terremoto. Eu venci, porque a gente viveu uma vida tudo pacata, tudo simples, tudo maravilhoso. Nunca tivemos nada. Você não venceu. Você não venceu. Está tudo enfeitado. É uma árvore de Natal. Bonitinho, cheio de bolinha, cheio de estrelinha. É muito lindo. É uma árvore que não enfrentou o vento, que o ramo não caiu, que a piazada, a criançada, a molecada não jogou pedra, que a enchente não marcou. Mas uma árvore vencedora é aquela que passou por tudo isso e permanece e ainda dá fruto. Que a árvore de Natal nunca dá fruto, mas é bonitinha. Passa o Natal, a gente guarda. Volta outro Natal, enfeitamos ela de novo. Tem gente querendo ser assim. Não tem problema nenhum. Árvore Natal, enfeita. Não dá fruto. Não glorifica a Deus. Jesus disse, nisso o Pai é glorificado. Quando dá fruto. Aleluia. E para ela dar fruto, mas às vezes a gente fica focado só no problema. Ixi, vai ser difícil. Ixi, agora o pastor falou que vai ter raiva. Ah, meu Deus do céu. Isso já revela o seu fundamento. O seu fundamento é medo. Se você já reagiu assim, já está indício que tem um fundamento de medo. Porque quem crê não tem medo. Ainda que eu passo pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Não está construindo sobre fé, está construindo tudo sobre medo. Medo de perder emprego, medo de não sei o quê, medo do meu filho pecar, medo de acontecer isso, medo de não sei o quê, medo da minha mulher me trair, medo do marido me trair, então vou atrás, tudo por medo. Eu fuço o celular, tudo por medo. Tu está muito movimentado aqui, é o medo. É medo. O medo vai aprisionar, o medo vai paralisar, o medo vai trazer julgamento, o medo traz condenação, o medo traz rejeição, o medo não produz fruto que glorifica a Deus. O que produz fruto que glorifica a Deus é o amor de Deus, o amor incondicional, que lança fora todo medo. E ele diz que nós não recebemos espírito de medo, mas sim espírito de amor. Então, você já, só de eu falar tanto de árvorezinho, já dá um friozinho no espinho. Ai, meu Deus do céu. É porque já há indício de que existe o fundamento de medo. E às vezes vem desde a avó. Tudo é feito à base de medo. Oh, cuidado, é tudo por medo. Nós construímos tudo à base de medo. Tudo à base de medo. Tudo à base de medo.
e continua regendo. A raiz de medo rege a gente, em vez da raiz do amor incondicional de Deus. E Deus está nos dando oportunidade, porque ainda estamos em construção, de mexer em algumas coisas dos nossos fundamentos. Pegue na mão de alguém que está ao seu lado. Lado direito, lado esquerdo. Pode fechar o corredor. Nós já vamos almoçar. Vai ser uma tarde gostosa. E a noite vai ser muito mais ainda. Porque estamos indo de um degrau para outro. Eu quero que você ore com essa pessoa que está segurando o lado direito, o lado esquerdo. Ore que Deus o conceda, que Deus a conceda espírito de sabedoria e revelação para conhecer, para discernir seus fundamentos, suas raízes. É o Espírito Santo que nos ajuda. Ele nos mostra. Então, ore por ele, ore por ela. Para que o Espírito Santo possa ter esse acesso. Haja um entendimento, clareza no seu coração. De perceber no que está sendo construído a casa. Quais os fundamentos. E a gente perceber e tratar eles. Não basta só perceber. O Espírito Santo vai me ajudar. Nem sempre resolve de uma hora para outra. Numa construção, às vezes demora para consertar um alicerce, uma viga. Não é só no dia seguinte, não, eu descobri, orei, já está resolvido. Às vezes dá, por isso que dá um trabalho. Mas se a gente sabe o que vai ser o resultado, a gente se empenha, a gente se dedica, e a gente tem esperança, e a gente acredita. Ore por ele, ore por ela, para que não perca a esperança, ao descobrir algumas coisas nas suas raízes, fundamentos, que estão lá há anos, que estão regendo toda essa casa, para que não desespere, não desista, mas que tenha ânimo, porque ainda tem plaquinha nos nossos pescoços, em obras. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Papai, por esta manhã. O Senhor nos permitiu estar aqui aos seus pés, ouvindo, recebendo, sendo ministrados, aprendendo, compartilhando, abrindo nossas vidas, porque nós cremos naquilo que o Senhor quer fazer em nós. O Senhor quer adentrar mais profundo. E o Senhor quer que nossas casas sejam colocadas sobre verdadeiros alicerces, sobre fundamentos inabaláveis. A tua palavra diz que mais uma vez o Senhor abalará todas as coisas, para que as coisas abaláveis fossem removidas e as inabaláveis permanecessem. Senhor, ajuda-nos a enxergar, ajuda-nos a discernir, ajuda-nos a perceber pelo Espírito Santo que há em nós, a ver, averiguar-nos, a adentrar e enxergar, remover o pó, remover a fachada, para que consigamos ver os nossos fundamentos, nossas raízes, sobre o que está sendo edificado nossa própria vida, nossa casa, nossa família. Senhor, e que podemos permitir o Espírito Santo nos ajudar a refazer fundamentos, a refazer as raízes, a mexer com os alicerces. E mesmo que seja trabalhoso, nós temos um aliado, um auxiliador, um paracletos que foi colocado pelo Pai ao nosso lado, junto conosco, a trabalhar nossas vidas, a nos revelar o Pai, nos revelar o Senhor, nos revelar quem nós somos em Cristo Jesus.
e nos fortalecer no homem interior. Pai, a minha oração é que cada família, cada casa aqui representada, inclusive a minha, poderemos sim, Deus, avançar na edificação, não baseado em nós mesmos, mas naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a consertar, ajuda-nos a corrigir, ajuda-nos a edificar sobre rocha. E nós não seremos abalados. Pai, nós reconhecemos que em alguns momentos nós fomos abalados, sentimos abalados, nossa casa foi abalada, coisas foram destruídas, e às vezes nós perdemos toda a esperança, mas o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que reconcilia, o Senhor é aquele que levanta-nos novamente. Por isso nós estamos nos abrindo para Ti, o Espírito Santo faça uma obra de restauração dentro de nós. Restaura-nos, restaura a nossa casa, restaura a nossa vida, ajuda-nos a restaurar os alicerces, porque nós ainda vamos glorificar o nome do Senhor. Não por nunca ter passado por lutas e perdas e abalos, mas por termos sido restaurados, reconstruídos e nunca ruir diante dos abalos. Obrigado, e o Senhor será glorificado. Nós declaramos que a nossa casa ainda glorificará o Senhor. Declaramos que a nossa vida será para a glória do Senhor. Foi por isso que o Senhor nos criou, foi para isso que o Senhor nos alcançou. O Senhor nos fez para a sua glória, e nós seremos para a sua glória, no nome de Jesus. Fortaleça esse irmão ao nosso lado, fortaleça essa irmã ao nosso lado. Não é tempo de desesperar-se, não é tempo de desanimar-se, não é tempo de desistir, não é tempo de se render diante dos abalos. Ao contrário, é tempo de rever os alicerces e se restaurar em Cristo Jesus, e é tempo de vencer. No nome do Senhor Jesus, nós declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.